Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Pronto para mais uma aula aqui da nossa Semana da Alta Performance em Vendas? Hoje, o segundo dia é um desafio bem legal. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, vai te trazer muitos resultados. É um desafio que é o desafio da prospecção. A gente já falou sobre planejamento, então hoje nós vamos falar de prospecção. Lembrando que a gente falou ontem sobre o dia perfeito, né? Espero que você esteja usando a ferramenta, você já vai começar a ver resultados, mas precisa ter consistência. Se você está chegando agora na Semana da Alta Performance e não assistiu ainda ao planejamento, volte lá depois e faça essa aula, veja a ferramenta, desenvolva esse exercício do dia perfeito que vai te ajudar muito, tá bom? E na prospecção, hoje nós vamos falar então sobre como a gente ampliar nossa carteira de clientes, como conseguir clientes novos, mas especificamente eu vou querer que você foque em reativar clientes inativos ou pessoas que pediram proposta, entraram em contato e não fecharam, que eu acho que é uma atividade que é a prospecção focada, né, com um público mais focado e que traz resultados muito rápidos. Então lembre, eu vou reforçar isso, você vai me ver repetir em todas as aulas isso aqui, dizer, Raul, pô, não aguento mais você falar sobre isso, mas é porque é verdade, gente. Não adianta ficar falando um monte de ideia legal aqui, você falando, uau, que bacana, vou testar, e depois não testa. Se organize aí e coloque. Lembre, não vai acontecer nada de diferente na tua vida enquanto você não fizer alguma coisa diferente. Tá? Então, aproveita que você tirou esse momento para estudar, para fazer alguma coisa, e lembre, tá, eu vou colocar isso aqui em prática. Não precisa ser exatamente o que eu falei. Mas se você pegar, entender o conceito e colocar em prática, você vai ter resultados muito melhores do que quem só ficou assistindo a aula, achou legal e depois não fez nada, tá bom? Então lembre, todo dia, no final do dia, lembra o desafio e diz como é que eu coloco isso em prática. E aí se organiza para colocar. Então vamos ver o que a gente tem que falar. O que é a prospecção? Prospecção vem da mineração, na verdade. O pessoal que procura jazidas, minérios, petróleo, por exemplo, usa muito essa palavra de prospecção, que é de você procurar riqueza, procurar minerais, procurar diamantes, né? E aí o pessoal de vendas começou a usar a mesma lógica, porque você vai procurar, né, uma série de potenciais clientes que você tem, quem é exatamente que poderia comprar de você. Isso que é prospectar, é você sair para procurar riqueza. A lógica é exatamente a mesma. E hoje o desafio que eu vou te propor é um desafio dos gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? Então, gatilhos mentais são técnicas de persuasão que se relacionam com aspectos instintivos, emocionais e sociais presentes em todos os seres humanos. Ou seja, o gatilho mental geralmente ele é uma ferramenta universal. Você vai usar alguns gatilhos que são universais, é para os seres humanos, porque é instintivo, emocional e é social. Então, são diretrizes que o nosso cérebro adota para não precisar fazer todo um trabalho de reflexão a cada tomada de decisão. Por isso chama gatilho mental. É o teu cérebro reconhecendo alguma coisa e já reagindo rapidamente. Quais são os principais gatilhos? Os gatilhos mais usados, principalmente na área de vendas e marketing, são esse da escassez. Então, por exemplo, está acabando, poucas unidades, só restam 5, uma contagem regressiva de promoção válida até dia X, isso não é escassez, vai acabar, basicamente. A questão da autoridade, de você mostrar a tua expertise e comprovar que você tem experiência, que você sabe do que você está falando. Outro gatilho mental é da prova social, e aqui são depoimentos, e aqui geralmente são clientes satisfeitos falando que você é bom, que você entrega, que você é fantástico, que você atende bem. Ou você pode ter outros influenciadores, então não são clientes diretos, mas pessoas do ramo que entendem muito do assunto, que elas são autoridades. Então, uma outra autoridade falando que você é bom, também é uma prova social muito importante. Essa questão do testemunhais e depoimentos, eu vejo que pouca gente usa, e eu vou reforçar isso na nossa última aula, quando eu falar de pós-venda. É um dos exercícios que eu vou te dar, é de começar a coletar mais depoimentos de clientes satisfeitos, justamente para usar como prova social. Depois tem a questão da urgência, aquilo que eu estava falando. Na verdade, urgência é a escassez de tempo, então a lógica é a mesma. Reciprocidade. Reciprocidade funciona muito quando eu invisto em você como potencial cliente para você sentir segurança e depois você meio que parece que tem uma dívida de gratidão comigo. Eu te mando artigos, eu te mando vídeos, eu te ajudo a resolver questões, eu respondo tuas dúvidas e chega uma hora que você diz, eu quero fazer negócio com essa pessoa, porque ela sempre está me ajudando, sempre está presente, está sempre disposta. Então, essa questão da reciprocidade. Inclusive, uma das grandes 6
leis da influência. O Robert Cialdini tem um livro chamado Influência, ele fala muito de reciprocidade, do que acontece quando você faz o bem para alguém. Essa pessoa quer retribuir, é uma coisa do ser humano. Tem a questão da novidade, então lançamentos, coisas novas, a questão da inovação, de você até informar as pessoas, nossa, olha aqui, você sabia que está acontecendo isso? E a pessoa tem a questão da reciprocidade, porque ela aprende uma coisa nova, tem a questão da tua autoridade, porque você está mostrando realmente uma novidade, então trabalhar com novidade é muito bacana. 2 gatilhos muito importantes, os mais fortes que o ser humano tem, que é evitar a dor e buscar o prazer, eles andam sempre juntos, então sempre lembre, quando eu estou fazendo uma oferta, esse cliente está me percebendo nessa oferta como algo que ajuda a evitar a dor, qual que é essa dor, ela está expressa corretamente ou, né, eu estou ajudando a buscar o prazer. Então, qual é o prazer que eu ajudo a resolver? É um ganho financeiro? É economizar tempo? É facilidade? É a pessoa se sentir mais valorizada? Então, existem formas de você trabalhar isso, mas essas são 2 ferramentas extremamente poderosas. Evitar a dor e buscar o prazer. O ser humano, a nossa vida basicamente está voltada a isso. Depois você tem 3 finais aqui que são histórias. Então, é o storytelling e você contar a história. Eu gosto muito disso, de contar a história. Como nasceu o produto ou o serviço, como nasceu a empresa. Uma vez um cliente que estava numa situação parecida, aconteceu alguma coisa. Uma situação que você viu e que você aprendeu alguma coisa e que isso transmite algo de valor para a pessoa que está lendo ou ouvindo a tua história. Isso tudo é muito poderoso. O ser humano é movido a histórias. Então, isso vai tocar muito profundamente no psicológico. Quando você pode compartilhar algo através de histórias, a pessoa se imagina na situação e já presta mais atenção, ela aprende melhor, você se identifica mais com a pessoa, ela se identifica mais com você, você se diferencia de concorrentes que não estão contando histórias, né? Então não pode ser uma história muito longa, muito chata, assim, mas história é extremamente poderoso. Lembre que tem algumas histórias que são fábulas de Êxopo, por exemplo, a raposa e não sei o que, até hoje estão sendo contadas, porque ela é muito poderosa. Depois tem a questão da curiosidade. Um e-mail, por exemplo, que começaria falando de curiosidade seria mais ou menos assim: você sabia que 3 pontinhos, né, alguma coisa? 7 coisas que você deveria saber antes de comprar esse produto ou serviço. E a quarta é a mais importante de todas. E, né, você vê uma chamada dessa e diz, nossa, qual que é a quarta? Né? Então, esse despertar a curiosidade, você sabia que, olha o que vem por aí, esse tipo de coisa. Por exemplo, uma pergunta assim, você sabe qual é o maior erro que os clientes cometem na hora de comprar nosso produto ou serviço? Todo mundo vai querer saber a resposta a isso. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao comprar X? Né? Então, eu vendo imóveis. Então, perfeito, faça. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem ao comprar imóveis, ao comprar seguros, ao comprar moto, ao contratar um serviço? Né? Então, ninguém vai ficar imune a essa pergunta. Todo mundo vai ficar curioso. Então, a curiosidade é um gatilho muito forte. E para terminar, uma coisa que eu gosto muito, eu uso muito isso, é o do inimigo comum. O inimigo comum começa mais ou menos assim. Se você é como eu, você deve procurar estas coisas assim, né? Você deve estar procurando essas coisas, ou você deve odiar estas coisas, você deve querer evitar estas coisas assim. Então, o inimigo comum está em sempre ou um objetivo comum ou algo que a gente não quer, a gente quer evitar. Então, você está levantando uma bandeira e você claramente está se identificando com o teu público. A ponto de muitas vezes começar a dizer, se você é como eu, então XYZ. Então, esses são os principais gatilhos mentais, tem muitos, tem outros. Se você quiser se aprofundar, procure no Google, tem artigos excelentes sobre gatilhos mentais hoje em português, são muito, muito bons. E eu queria, então, te propor um exercício que é o seguinte, você vai criar um texto, tá? Um texto, que você pode depois mandar por e-mail, por WhatsApp ou publicar no Facebook. Você pode gravar um vídeo, se você tiver assim, facilidade para isso, você pode gravar um vídeo usando exatamente esse mesmo roteiro, mas a ideia é a seguinte, você vai pegar uma lista de clientes inativos, então pessoas que compraram de você ou empresas que compraram de você e pararam de comprar, por exemplo, nos últimos 6 meses, e você vai também pegar uma outra lista que é de pessoas ou empresas que entraram em contato e não fecharam a proposta ou não fecharam a compra. E se você tiver uma forma de contato, então você vai usar essa lista também. O que eu quero que você faça? Você vai fazer um texto que vai começar falando do inimigo comum. Então vai começar, se você é como eu, você deve estar procurando isso aqui, ou você odeia essas coisas aqui, ou você tem medo disso aqui, ou você quer evitar essas coisas assim, mas basicamente você está posicionando como eu sou
uma pessoa como você, ou né, eu entendo a tua situação, tá? Você vai evoluir para usar uma história. Então, deixa eu te contar uma história, deixa eu te contar uma vez uma coisa que aconteceu. Você começa com o inimigo comum, vai contar uma história muito breve, mas vai relatar algo que você viu com a tua experiência acontecendo e de como isso foi resolvido, como isso funcionou, como isso trouxe resultados positivos. Você vai incluir uma novidade, porque você quer aproveitar a conversa, então, tipo, nós estamos juntos, temos um inimigo comum, a gente quer evitar alguma coisa, nós queremos melhorar alguma coisa, tem uma história de como isso foi feito, deixa eu te contar o produto ou serviço, e aqui você introduz o produto ou serviço, e aí você vai usar prova social, que é testemunhais de clientes que passaram por isso. Então, veja que o teu texto está muito focado no cliente, na história dele. Quando que eu vejo erro usando o gatilho mental? É quando a pessoa começa a falar dela mesma. E ela vira muito chata. Eu sou muito bom, porque nós não sei o quê, porque nós atendemos clientes, olha tudo que a gente faz, tudo assim. Não é sobre você, tá? Esse texto é sobre o outro, é sobre o teu cliente. Você quer que ele ou ela olhe e diga, nossa, isso aqui é para mim. Não é para que ele pense, nossa, como eles são bons. É, nossa, isso é para mim, eu preciso falar com eles. Então, você vai pegar o inimigo comum, você vai pegar uma história muito rápida da tua própria experiência e dizer, Raul, eu não sei qual história contar. Conte uma que, assim, se você fosse, por exemplo, dar uma palestra, se você fosse contar uma história para os teus amigos, dizer, nossa, deixa eu te contar uma vez o que aconteceu com um cliente meu e o que a gente aprendeu com isso. Você vai ver que em poucas palavras, de maneira muito rápida, você consegue resumir o que a pessoa ganha ao comprar teu produto ou serviço, certo? Você vai introduzir o teu produto ou serviço como uma novidade e aí você vai terminar com testemunhas ou depoimentos de clientes que tiveram sucesso. Tudo isso você vai pegar e mandar num e-mail. É muito melhor, 1000 vezes melhor isso aqui, do que você me fazer aqueles e-mails caca, que eu vejo de vez em quando, não tem como chamar isso, a gente na Quantum, na Venda Mais, chama isso de e-mail chechelento, que é um termo técnico, né, engraçado que a gente usa, quando vem essa porcariada de dizer, você tem alguma coisa aí que a gente vende porca, parafuso e martelo. Você tem interesse em porca, parafuso e martelo aqui na hora? Aí a pessoa diz, eu mando e-mail, não funciona. Claro que não funciona, você está mandando e-mail caca, lento. Pare de mandar essas porcarias, vamos fazer a coisa direito. Eu estou te sugerindo esses 4 gatilhos mentais, mas você pode ficar à vontade com todos eles, tá? Você pode usar todos eles. Mas alunos meus que usam com sucesso estão sempre focando no outro. Então veja aqui, eu estou sempre falando sobre o outro, a história é sobre como alguém ajudou, a novidade é sobre como isso aqui pode te ajudar. Então eu estou o tempo inteiro estabelecendo vínculo. Eu não estou falando, olha, eu tenho porca e parafuso. Não é isso. Por exemplo, se você é como eu, você deve trabalhar em obras e não sei o que, para ir procurar uma boa porca, um bom parafuso e um martelo que funcione, é uma grande dificuldade, é teu maior desafio. Então, deixa eu te contar uma história. Eu tinha sei lá, o João, que uma vez estava lá, e aí vai para a história, entendeu? A lógica, e veja que eu não estou falando, eu tenho porca e parafuso, não é isso, eu vou falar lá no final, talvez, se a pessoa tiver interesse, eu vou dizer para ela, entre em contato, mas a questão toda é de fazer algo que a pessoa que está interessada vá se aprofundando e mergulhe nisso. Isso, invariavelmente, significa um texto um pouquinho maior do que você está acostumado a mandar. Não se sinta desconfortável com isso. A pessoa que realmente estiver interessada, que é o prospect com o perfil de cliente ideal, vai até o final. Certo? E, inclusive, é capaz de agradecer que recebeu, porque a história vai ser interessante, os testemunhais vão ser interessantes e você vai ter resultado muito melhor. Você também pode publicar isso no teu Facebook, por exemplo. Se a tua empresa tem, ou se você pessoalmente tem, você pode. É um tipo da coisa que pode ir para o Instagram, você pode mandar por WhatsApp. Você pode até ler como roteiro isso, você tem que fazer uma adaptação, mas é um roteiro perfeito para você fazer uma ligação para reativar clientes inativos. Então tá aí, esse é o desafio, tá? Você pegar esses 4 gatilhos mentais, fazer um textinho e mandar. Você consegue fazer isso aí em uma meia horinha, aí você tem que pegar a tua lista e mandar, e eu te garanto que você fecha a semana com vendas saída dessa ação. Garanto para você, satisfação garantida, o seu dinheiro de volta.
É uma piada isso porque a gente está assistindo aqui o grátis, mas de verdade, eu acredito tanto que eu faço isso. A gente faz isso aqui na Venda Mais o tempo inteiro. Então, eu já acompanhei N casos de mentoria, onde a gente chega, pega a lista de inativos, cria ações de gatilhos mentais e funciona imediatamente e já começa, às vezes no próprio dia. Você tem um resultado muito rápido nas mídias sociais e no... E se você quiser fazer uma coisa realmente diferente e poderosa, aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu geralmente faço nos bastidores, não faço estardalhaço, não faço oba-oba. Eu entendo que algumas pessoas depois queiram usar para promoção, etc., mas eu gosto de ser mais discreto nessas horas, que é o seguinte: você faz essa campanha de reativação de inativos ou de pegar prospects ou propostas que estão paradas e vai reativar usando os gatilhos mentais. No final, você coloca um ponto importante que é, você vai escolher uma ONG, tá? E aí é você que tem que fazer uma ONG, uma instituição social, e você vai fazer uma campanha de doação atrelada às compras. Então, por exemplo, a gente faz na Quantum, isso é bem comum, para cada agenda Venda Mais vendida, vai ser doado tanto para o hospital. Para cada tanto curso, vai ser doado tanto para a pessoa que precisa de uma prótese. Para cada tanto, vai ser doado o dinheiro para, sei lá, a PAI ou alguma associação. Mas é uma ação muito específica, ela é fechada para aquele grupo de pessoas, depois a gente recolhe o resultado, conta para as pessoas que participaram o que aconteceu, isso é muito legal, você dá um feedback para essas pessoas, e aí você consegue ter um outro gatilho mental que é o da reciprocidade, de estamos ajudando alguém. E é muito, muito legal isso porque você acaba ajudando instituições que são importantes na sua vida. Então, se você tiver uma instituição que você se identifica com ela, uma ONG, um movimento assim que você gostaria de participar, isso motiva também a equipe de vendas e isso motiva as pessoas. Por exemplo, depois você pode ir lá e levar o cheque ou levar sei lá, os alimentos, a roupa, o que for, passa um tempo lá dentro com a instituição, conhece as pessoas, é muito, muito legal, isso é muito motivador. A gente fez isso no IEV também, onde a gente dava palestras e doava o dinheiro, o cachê para, por exemplo, instituições que ajudam pessoas com deficiência visual, pessoas mais idosas. A gente faz isso o tempo inteiro e é fantástico e é muito legal porque você cria um vínculo diferente com os seus clientes, porque você está falando, olha, a gente está ajudando uma instituição de caridade. Então não é para fazer oba-oba com isso, é uma coisa bem discreta, bem sutil, mas tem uma força poderosa e aí você faz o que eu chamo da venda do bem. Você está reativando clientes, você trazendo de volta para eles para atividades, está começando um relacionamento de novo e ao mesmo tempo está ajudando pessoas que claramente precisam. Então, se você conseguir fazer isso ao mesmo tempo, vai ficar genial. Usa os gatilhos mentais e termina colocando claramente uma ONG, instituição social que vai ser ajudada em relação ao sucesso dessa campanha. Obviamente, recomendo que você escolha uma que tenha a ver com você, que tenha a ver com a tua equipe, faça uma votação, né? Isso é muito legal porque envolve toda a equipe. Mas, é uma ferramenta muito poderosa e eu gosto de usar porque você faz várias coisas ao mesmo tempo, boas para a tua empresa, para a equipe, para os clientes e ainda ajuda quem precisa. Meu marketing. Então, recapitulando, o que é para fazer? Cria uma oferta matadora. Eu estou te recomendando trabalhar com esses 4 gatilhos aqui. O inimigo comum, aí você vai para a história, aí você vai falar do teu produto o serviço, né? Vai apresentar o produto ou serviço, as novidades, o que tem acontecendo. Vai terminar com prova social. Não se esqueça de colocar um CTA, que é um call to action, ou seja, o que é para fazer? O cliente diz, uau, gostei, o que é para fazer? Não deixe o cliente em dúvida. Ligue para mim, responda este e-mail, responda esta mensagem, entre em contato, faça com que fique muito claro o que é para o cliente fazer. Não deixe nenhuma confusão aqui, que muita venda é perdida, que você faz todo o trabalho certinho, usou todos os gatilhos mentais e aí deixa uma confusão na hora da ação do cliente para fechar. Então, já resolva isso aqui. E aí, então, separe a lista de e-mail de clientes e próximos que entraram em contato, mas não fecharem, mande isso aqui para eles. Garanto para você que você vai ter resultados muito rápidos. Envia para oferta, se quiser coloca na página do Facebook, pode usar as outras mídias sociais. Aproveite, né, perguntas que alguns clientes fizerem para você melhorar a tua proposta. Então, por exemplo, pode ser que um cliente, ao invés de entrar em contato fazendo um pedido, ele entra em contato para tirar dúvidas. Excelente! Você reescreve o teu texto da próxima vez para incluir isso. Mas veja que você já reiniciou o diálogo com o cliente, ele já reaqueceu dessa lista que estava fria. Isso é excelente. E aí você pode repetir esse processo a cada 15 dias ou a cada 30 dias. É uma coisa que eu recomendo.
Pega a listagem de clientes e cria a cada 15 ou 30 dias uma nova ação usando gatilhos mentais diferentes. Você vai ver que tem N combinações, sempre você pode fazer uma coisa diferente e começa a fazer uma ação periódica que sempre traz resultados. Ok? Lembre. Está me vendo reforçar de novo aqui. É para fazer, tá? Experimenta. Ai, Raul, achei meio complicado. Então só usa um gatilho mental. Pega todos os testemunhos de clientes que você tem e faz um e-mail que é só com testemunhal de cliente, dizendo, tá aqui, ó. Olha o que os nossos clientes estão falando, olha que legal, se você quiser, papapá. Só isso já provavelmente estaria trazendo resultados. Conte uma história, só isso. Pronto, Raul, eu não quero usar 4 gatilhos, use só um, tá ótimo, não tem problema. Quantos mais você usar, acho que e melhor você fizer isso, claro, mais resultados você vai ter. Mas se você quiser começar pelo mais simples, comece, escolha um dos gatilhos e trabalhe aquilo. Lembrando sempre de, primeiro, focar no grande benefício para o cliente. Então, foque no benefício, não é para focar em você, na venda, no que o cliente está... Não, é no benefício, o que o cliente está ganhando. E segundo, deixe claro o que é para o cliente fazer, é o call to action. Tá? É para ligar? É para clicar? É para responder? Deixe isso sempre muito claro também. Então, lembrando, a gente já falou de planejamento, dia perfeito. Hoje falamos de prospecção. Amanhã nós vamos ter uma aula dupla, porque vamos falar de abordagem e de levantamento de necessidades. Eu vou te dar 2 desafios e a gente vai evoluindo nesse processo. Então, continue fazendo seu dia perfeito. Hoje você tem que fazer esta ação para recuperar clientes inativos ou reaquecer clientes que estão no meio do processo com os gatilhos mentais. E a gente vai evoluir depois para abordagem e levantamento de necessidades. Super obrigado, campeão, campeã. Amanhã nos vemos, então, falando de abordagem e de levantamento de necessidades nessa caminhada aqui de melhorar conhecimentos, habilidades e atitudes. Sempre que você puder, participe, comente, divulgue, certo? Eu vou responder pessoalmente todos os comentários, eu estou ali participando também. É um prazer estar aqui com você, parabéns pela tua decisão e lembre depois de compartilhar. Se você fizer um e-mail, se você fizer um post e tiver resultados, conte pra gente. Eu acho uma das coisas mais legais da minha vida, as coisas mais geniais é coletar esses testemunhais de sucesso. Isso me dá uma alegria tão grande, sabe? De dar uma ideia e ver que a pessoa pegou a ideia, colocou em prática e teve resultado. Isso para mim é fantástico e espero que você consiga compartilhar isso comigo, tá bom? Grande abraço, super obrigado, abraço, boas vendas e ó, não fique enrolando, tá? Faça o e-mail, faça o post, você vai colher excelentes resultados. Abraço.